Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Da Pampeiro. Pampeiro é Volkswagen. Volkswagen é na Pampeiro. E Unicred, mais valor para você. Hoje nós vamos conversar com o nosso colaborador da Unimed, da Medicina do Trabalho, Ederson Veiga. O Ederson é o responsável por um dos setores da medicina do trabalho e que executa uma tarefa muito importante dentro da nossa empresa, da Unimed, e representa, sim, uma importância não apenas para cumprir a legislação, mas auxiliar o trabalhador nos seus atos dentro das suas empresas. Ederson, vamos começar conversando sobre as NRs. Quando a gente fala em NR, do Ministério do Trabalho, vem sempre quem não está habituado a isto, né? Quem não está habituado, não é médico do trabalho como nós, ou engenheiro de segurança, ou técnico de segurança, ele fica em muitas dúvidas as normas regulamentadoras do Ministério. Vamos tentar resgatar. A nossa legislação, ela começa em 1943, principalmente, né? E ela é da CLT e elas vêm se adaptando. Cada momento são lançadas novas NRs. Hoje nós temos 36 normas regulamentadoras e já em gestação a 37ª, e que vai logo mais estar à disposição das empresas para ser cumprida. Esta é a verdade. Mas as normas regulamentadoras, elas vêm para auxiliar, para evitar o acidente do trabalho, evitar realmente as doenças ocupacionais, a segurança dentro das empresas, mas também auxilia na gestão quando a empresa as cumpre como deve ser. O Ederson é responsável pelas palestras, pelas educações continuadas dentro das empresas conveniadas com a Unimed ou não conveniadas com a Unimed, que contratam o nosso serviço para executar a programação das palestras. Vamos começar assim, Ederson. As principais NRs que tu coloca aqui nas nossas empresas de Santa Maria. E vamos procurar dissecar um pouco, não a NR7, que são dos exames médicos, sim. Desta parte de exames complementares, e nem mesmo a 9, que é do programa do PPRA. Mas vamos pensar principalmente naquelas que você está se dedicando agora, que são os espaços confinados e trabalho em altura, que tem muitas divergências, muitas coisas que estão sendo colocadas em que devem ser instruídas as empresas e os trabalhadores. Ederson, por que o Ministério do Trabalho nunca, quando se fala em Ministério do Trabalho, tem que sempre recordar que todas as NRs não são feitas apenas pelo Ministério do Trabalho, mas com a participação dos trabalhadores e também dos representantes das empresas. E sempre é tripartite. Eu colocaria isso porque não é uma imposição do Ministério do Trabalho, mas sim uma discussão, né, pública das normas regulamentadoras. NR33, NR35, podemos falar na 32, temos que falar em tantas NRs. Mas vamos começar com espaço confinado. Né? O que é esta NR? Antes de tudo, obrigado, Dr. Renor, pelo convite, né, para fazer parte do seu programa, para falar um pouco do trabalho que a gente executa dentro da Unimed, na parte dos treinamentos e também na gestão de segurança dentro das empresas, né? Então, falando especificamente da NR33, o espaço confinado, né? Ela é uma norma de gestão, palavra muito forte, que vem trazendo hoje
também dentro da segurança do trabalho, não só da administração, da medicina do trabalho, ela é uma norma de gestão, onde trata a parte de capacitações. Muitas vezes quando a gente fala em espaço confinado, as pessoas logo lembram, são silos, são armazenamentos de grãos, são moegas. Na verdade, o espaço confinado ele está inserido dentro de toda a nossa sociedade, né? Quando a gente vê uma caixa d'água, tu vê um tanque, enfim, um tanque que armazena qualquer tipo de líquido, combustível inflamável, né? Ele também é considerado um espaço confinado. A legislação sobre espaço confinado, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, ela é recente, ela é de 2006, agora em dezembro ela vai estar fazendo 10 anos. Né? Anterior a isso, 1999, se falava dentro de locais confinados, dentro da NR18, que é dentro a norma regulamentadora que trata sobre a indústria da construção, né? Onde tem os detalhes peculiares ali, que até hoje as empresas buscam, até porque as normas elas, né, se conversam, né, uma entra dentro da outra, e a partir de então a BNT, enfim, até se formar o grupo tripartite temático que estudou, né, as normas técnicas da BNT para se formar a NR33. O que é a definição básica e simples da NR33? O conceito que a gente tem que seguir para definir determinada situação como espaço confinado, né? Espaço confinado é qualquer local que não seja projetado para ocupação humana contínua, onde haja meios limitados de entrada e saída, né? Esses são os conceitos que falam do projeto, da construção, certo? E aí vem talvez o diferencial do espaço confinado para outras atividades, que é o conceito da atmosfera, né? Também deve-se considerar o espaço confinado, né, locais onde a ventilação existente não seja suficiente para remover contaminantes, ou seja, essa ventilação natural que temos no ambiente não remove contaminantes que possam vir surgir dentro desse espaço confinado, né? Seja pela execução de atividades, seja pelo armazenamento, enfim, né? Onde haja ou possa haver a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio, né? Esse é o principal conceito de espaço confinado. Ou gases também que estejam dentro desse local. E esses gases eles podem ser considerados como asfixiantes, né, como tóxicos, enfim, né, uma série de situações. Esse é o principal conceito de espaço confinado. Então, quando se pensa determinada situação, determinado projeto é um espaço confinado, Ederson, vamos analisar o conceito da norma, que é anterior à BNT lá de 2000, enfim, 2001, se eu não me engano. Então, vamos analisar o conceito para poder considerá-lo ou não um espaço confinado, né? Bom, vamos lá. Bom, tu citaste alguns exemplos, sim, mas a nossa comunidade ela é consciente também, principalmente quando há um acidente grave com óbito, né? Isso chama atenção. Um trabalhador jovem que sai de casa para ir trabalhar numa empresa e ao executar a tarefa, muitas vezes sem os equipamentos, que senão não iria ao óbito mesmo, né? Sem os cuidados, ele vai a falecer dentro da empresa, né? Ou pelo menos ter uma intoxicação, né? E muito grave. Nós temos alguns casos na nossa região que houve óbitos, não 1, 2, 3 óbitos, né? No mesmo acidente por espaço confinado. Perfeito. Né? Isso chama muito atenção. Chama muita atenção, realmente chama, né? Acaba impactando, né? Porque... E é em cima disso que nós teríamos que colocar, né? Um espaço confinado, por exemplo, de um silo. Vamos começar com o silo, porque realmente os casos mais que apareceram na mídia aqui foram de silos na nossa região, uma região agrícola, que tem muita produção de grãos, e elas têm uma peculiaridade, né? Ao estar dentro desses locais, ela emite alguns gases e que, se não tem o cuidado, realmente leva ao óbito. Essa questão do beneficiamento de grãos, né, ela é uma questão que a gente pode debater ela de várias formas, de várias situações, mas basicamente, e isso tem que ficar claro, a empresa, quando contrata, ela é geradora dos riscos. Então, quando ela contrata, obrigatoriamente ela tem que treinar o seu trabalhador, não só com relação à função que ele vai executar,
mas com os riscos que essa função gera, e como bem sabemos, qualquer função gera risco ao trabalhador, né? Dentro do beneficiamento de grãos existem vários processos, né? Desde a armazenagem, a secagem, a parte de beneficiamento em si, né? Dentro dessas atividades, muitas vezes por o grão ficar muito tempo exposto ao excesso de umidade, esse processo de fermentação do grão, né, ele pode gerar não só a presença de gases tóxicos, asfixiantes, mas também a chamada deficiência de oxigênio, né, pelas bactérias serem seres vivos e no processo de fermentação elas agirem e consumirem o oxigênio desse ambiente. E aí a gente lembra novamente do conceito. Espaço confinado, né, eu tenho que considerar que a ventilação existente não é suficiente para remover contaminantes. Na nossa região, a gente tem um histórico de óbitos, né? Infelizmente, nós temos um histórico de óbitos dentro do beneficiamento de grãos. O último, agora na região da fronteira, em fevereiro desse ano, houve um óbito de um terceiro dentro de uma empresa, né? Por isso que a questão da gestão de segurança é importante, né? Tu colocar o trabalhador, não só o teu trabalhador, mas o que tu contrata também, né? Quando vai na tua empresa para fazer um serviço, ele tem que ter conhecimento dos riscos existentes nessa atividade. Colocando, porque a responsabilidade não é só da segunda empresa, da contratada, é da primeira empresa também. É a corresponsabilidade. É a corresponsabilidade na contratação de terceiros. Não é tão fácil contratar terceiros. Perfeito. Aqui em Santa Maria, no centro, né, capital do centro do estado, aqui, já está se instituindo uma cultura, né, muito pelo trabalho das medicinas do trabalho estarem alertando, batendo em cima, falando com os empregadores da importância e da preocupação que se tem com o terceiro dentro da empresa, de começarem a solicitar realmente a gestão de segurança da empresa, né? Pedir treinamentos, pedir programas de prevenção, enfim, mas além disso, além dele te apresentar uma documentação, é tua responsabilidade alertá-lo dos riscos existentes para a atividade que pode vir a ocorrer. A função do treinamento em toda essa gestão do espaço confinado. Algumas coisas nos preocupam no treinamento, né? Porque todo mundo acha ou pensa, Unimed ou determinadas empresas, a função é comercial, é lá vender, fazer e pronto, né? A gente não procura não compactuar essa ideia, né? Nós gostamos da gestão de segurança. Eu procuro deixar claro, né? Se vamos fazer um treinamento, vamos fazer com os teus recursos, com o que tu tem, o que é o teu dia a dia, quais são tuas práticas de trabalho. Ederson, eu não tenho prática nenhuma, então nós precisamos instituir. Começa do zero. Aí é zero, né? Nós vamos ter que começar do zero. Então, essa questão, por aí já começa a gestão de segurança, né? Muitas vezes a empresa contrata um treinamento, eu vou contratar o Dr. Renor Beltrame para dar um treinamento na minha empresa, né? Contrato, né, por um valor compatível, né, com o seu serviço, contrato o Dr. Renor para dar um treinamento, achando que ele vai resolver todos os problemas de segurança que existem dentro da minha empresa, né? E aí, muitas vezes, se tu não tem uma explicação com o empregador, ele acaba se perdendo nesse processo, né? Porque todo treinamento de segurança, ele respeita um conteúdo programático determinado pelas normas regulamentadoras. Começando com carga horária. Carga horária, perfeito. Isso é um item que, de certa forma, nem deveríamos falar, né? Mas tem que falar. Começa pela carga horária. Se é um treinamento, usando como exemplo o espaço confinado, se é um treinamento para trabalhador e vigia, a carga horária tem que ser de 16 horas. E se for um supervisor de entrada que tem uma responsabilidade por autorizar uma atividade, 40 horas. É importante frisar que isso é o mínimo que o Ministério, que as normas regulamentadoras exigem. É o mínimo. Se eu tenho uma empresa e eu acredito que para a minha atividade 40 horas não vai ser o suficiente para dar o conhecimento e para que o meu funcionário autorize uma atividade como supervisor de entrada em espaço confinado. Porque, além de tudo, os nossos trabalhadores é um grupo heterogêneo.
Existe aquele trabalhador que vai conseguir captar muito melhor que o outro. Então, às vezes, as 40 horas é para isso. Com certeza. E tenho certeza, Ederson, muitos empresários já te procuraram para fazer menos horas. E isso nós não aceitamos dentro da Unimed. Isso não, nem passa, né? Porque nós temos, além da gente, eu sempre falo, né, que nós defendemos uma marca que é instituída no mercado, não só em Santa Maria, mas em todo o Brasil, né? Nós defendemos essa marca, tem o teu caráter profissional, né? Qualquer situação dentro de um treinamento que não seja caracterizado, que gere lá no fim o óbito de um trabalhador, tu pode vir a ser questionado, tu pode perder teu registro, tu pode ser responsabilizado, tu pode ter a pena de reclusão. Então, nós não queremos isso de forma nenhuma. E eu me preocupo além disso, a questão da responsabilidade pessoal. A nossa função no mercado de trabalho como profissionais da área de segurança é dar o conhecimento para o trabalhador. Muitas empresas, como o senhor bem falou, várias empresas já me procuraram, sim, e ainda procuram, sim, né, para dar treinamento, não respeitar cargas horárias. Não existe essa possibilidade, isso não tem como. Eu, como profissional de segurança, eu prefiro nem conversar nesse sentido. Né? Ederson, você colocou 2 grupos de trabalhadores, né? Sim. Um vigilante e o responsável. Né? Perfeito. Vamos explicar bem como é que funciona isso. Sim. Na verdade, o trabalhador e o vigia, para fins de treinamento, eles são capacitados na mesma carga horária, no mesmo conteúdo programático, certo? Porém, um é o executante da atividade, é o que desce, o que entra dentro do espaço confinado, para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, para fazer a inspeção, enfim. Ele é o executante que vai estar diretamente ligado ao risco, né? Em contraponto, é obrigatória a existência de um vigia, né? Esse vigia é o responsável por acompanhar a atividade sem executar, e essa é uma situação de contraponto dentro das empresas, né? Por isso, eu não tenho como, eu não tenho dados de quantos treinamentos eu já dei, eu já fiz, né? Mas tem uma coisa que sempre me marca no treinamento, principalmente nos treinamentos de espaço confinado e trabalho à altura. Não deveríamos ser nós que deveríamos estar aqui escutando essas informações. Deveria trazer o empregador, né? O empregador deveria estar aqui escutando isso. Porque muitas vezes, na interpretação, e isso, claro, não são todos, alguns, determinadas regiões, enfim, né? Eles não entendem que é importante para a saúde e segurança do executante da atividade que alguém esteja o vigiando. E esse vigia tem responsabilidade de quê? Cuidado, acompanhamento. Não é fazer outras coisas. Não pode fazer nada a não ser acompanhar a atividade. Então, se tu capacita dentro da tua empresa trabalhadores e vigias, tu tem aí na mesma capacitação trabalhadores responsáveis por fazer as duas atividades. Claro que não ao mesmo tempo, porque acredito que tenha ficado claro que o espaço confinado é uma atividade que tem que ser feita no mínimo por 2 pessoas, no mínimo. Esse conteúdo... Portanto, não existe, vamos lá, trabalho em espaço confinado, um único indivíduo, único trabalhador. Não. É o primeiro princípio. Essa é a premissa, né? Não existe de forma nenhuma. Até algumas características de investigação de acidentes fatais que aconteceram na nossa região, né? Foi que um trabalhador desceu num pé de elevador, que é considerado um espaço confinado. Elevador é o equipamento que movimenta os grãos, né? Que carrega o silo, descarrega a moégua. Empuxou o elevador. O encarregado do setor determinou alguém que fosse tirar essa bucha, né? Desembuchar a máquina que transporta, e o trabalhador desceu. E depois de meia hora, 30 minutos, 40 minutos, você percebeu, cadê o João? Foram olhar aonde tinha sido determinado, o João estava caído, né? E aí que entra a questão da falta do conhecimento e a importância do trabalhador saber os riscos que ele está exposto. O mesmo encarregado que mandou, ele tirou desesperadamente, entrou para dentro do local para buscar fazer um, entre aspas, resgate, né? E acabou ficando também. E mais 2 pessoas entraram para tentar fazer socorro e acabaram se sentindo mal
e conseguiram escapar. Então, esse é um acidente característico na nossa região, até a empresa que gerou esse acidente, ela nem existe mais, ela já foi arrendada, vendida, enfim, passou por uma série de punições, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, investigações criminais, porque houve óbito, enfim. Então, essa é uma questão que tem que ficar clara, né? Não existe trabalho sozinho, espaço confinado, é a importância de se dar conhecimento, isso é importante dentro da atividade, seja ela qual for, né? Mas é importante a importância de se dar esse amparo para o trabalhador. Por isso que eu digo, muitas vezes tu chega na empresa para dar um treinamento, o empregador acha que acabaram os problemas, né? E na verdade, tu dando conhecimento às pessoas, e nós temos, como eu falei, um conteúdo programático que nós temos que seguir, que nós temos que falar das normas regulamentadoras, que nós temos que falar de riscos, nós temos que falar de equipamentos, né? Por isso que eu pergunto para a empresa do recurso, qual é o recurso? Eu não tenho recursos. Então, por favor, nós vamos ter que ver a aquisição desses recursos para a gente poder capacitar esse trabalhador. Um exemplo, né? O indivíduo, o primeiro trabalhador entrou, caiu, está desmaiado. É lógico que o seu companheiro quer entrar lá dentro e retirá-lo. Ele está sentindo que o companheiro, o amigo dele, vai morrer se continuar lá dentro. Se ele não tem a preparação e não tem os equipamentos, ele vai entrar. Em primeiro lugar, ele não vai ter capacidade de retirá-lo sozinho. Física, não tem. Não vai conseguir tirá-lo. E vai passar mal e vai morrer junto. Né? Esta é a verdade. Eu costumo dizer nos treinamentos, né? E a gente, claro, que trabalha muito na questão de vídeos, informação, porque dependendo do segmento onde tu capacita, e tem que haver essa diferenciação de públicos, né? Porque dependendo do público que tu está atendendo, tu consegue falar e tu vai ter um entendimento. A gente falamos a mesma língua. Dependendo do público que tu está atendendo, tu está falando e eles não estão te entendendo. A questão visual ajuda. Olha, realmente acontece. Eu costumo brincar, entre aspas, né? Dizer que se um colega teu caiu no espaço confinado, se acidentou, quanto tu pesa? Eu peso 80 quilos. Quanto tu pesa, fulano? Eu peso 90. Esse trabalhador entrou, ele está a 6 metros de profundidade. Como? Tu acha que fisicamente tu tem capacidade de retirá-lo de lá sem o sistema de movimentação de pessoas, sem o sistema de redução de carga? Realmente é difícil. Então por que tu entra? Por que tu vai atrás? Então essa questão de analisar perigos e riscos é algo que é difícil dentro da sociedade em geral. Né? Dentro da sociedade em geral. Se o senhor quer uma avaliação simples de perigos e riscos, a gente sai aqui, de onde nós estamos, vamos atravessar a rua. A 5 metros existe uma faixa de segurança. Por que não passar na faixa? Ederson, tu estás falando em equipamentos que a empresa tem, o que ela deve ter dentro da empresa para fazer esse tipo de trabalho. Existem equipamentos extremamente sofisticados e muito caros, mas existem equipamentos que não são tão caros e são eficientes. Perfeito. Então, essa orientação da compra de material? Porque o vendedor, vamos ser sinceros, sim. O vendedor quer vender aquilo que ele tem um lucro maior. Com certeza. E às vezes a gente vê algumas empresas comprando IPIs caríssimos, só que não sabe usá-los. Incrível. Não apenas em espaço confinado, em trabalho em altura, em todos os determinantes, desde uma análise ergonômica. A gente debate muito isso. Puxa, eles compram e gastam verdadeiras, recursos bastante altos e não sabem usá-los. Isso é uma dificuldade. Nós falamos da parte de segurança, a parte de equipamentos, né? A empresa precisa de um apoio técnico nesse sentido. Muito bem, mas quais são os principais equipamentos que tem que ter? O principal equipamento, talvez, ou o principal realmente, é o que faz a avaliação atmosférica. Né? Porque o que acontece? Essa é a característica fundamental, né? Cerca de 60% dos óbitos que acontecem em espaço confinado são por não haver avaliação atmosférica. Ele é chamado de detector de gases ou multigás. Ele avalia geralmente de 4 tipos de gases a 5 tipos de gases, né?
gases e vapores. Então esse equipamento é fundamental, certo? Apesar de haver alguns indícios de equipamentos, né, de alguma forma de que o equipamento tem que usar, que ele tem que existir, uma solicitação que vem sendo feita agora, que ele tenha uma bomba automática, por exemplo. Antes de eu entrar no espaço confinado, eu preciso avaliar essa atmosfera. Eu não posso colocar meu trabalhador frente ao risco sem haver uma avaliação técnica do que existe nesse espaço confinado. Então, eu avalio. O supervisor de entrada, 40 horas de treinamento, ele tem que manusear esse equipamento. Ele tem que saber. Ele tem que conhecer o equipamento, né? Então, a empresa tem que fornecer o equipamento. Aí entra outra situação. Nós na Unimed, nós temos, né? Só que o que eu vou capacitá-lo é o mesmo que o senhor vai operar. Quando chega o marcas equipamento, diferentes, né? Marcas diferentes, manuseios diferentes. Vamos lá, uma televisão, para ser manuseada, marcas diferentes, elas são diferentes. Esses equipamentos, muito mais. Muito mais, né? São equipamentos técnicos, enfim, né? E nós temos uma certa aversão ao que? A ler manuais. Né? Nós temos dificuldade. Hoje eu estava dentro de uma empresa e eles me apresentaram um insuflador de ar, um insuflador e exaustor. A gente tem, mas a gente não sabe como funciona. E eu peguei e abri onde estava guardado o duto ou a traqueia, embaixo. Tá, mas e... E está aqui, está escrito? Só tá aqui o manual de instruções. Daí, tem manual. Todo o equipamento adquire. Tem manual, claro que alguns vêm em inglês, enfim, em outras línguas. Esses equipamentos muitos estão vindo agora de chineses que estão sendo colocados. China Exports, China Exports. Então, o equipamento, os detectores de gases, eles são importados, né? Então, uma coisa que é um alerta que fica, que obrigatoriamente eles têm que ter selo do Inmetro, né? Eles têm que, quando eles entram no nosso território, eles têm que passar pelo nosso órgão certificador. Tem que ser avaliados. Tem que serem avaliados, tá? Então, esse equipamento é o que vai te dar a condição, se aquele local tem condições de executar uma atividade ou se há algum risco eu preciso aplicar uma medida de controle. Você sabe, até para a história isso, antigamente os túneis, né? Sim. E também nas carvoarias e nas minas, eles levavam pintos. Sim, né? A gente usa esses exemplos. Levavam os pintos para o trabalhador, porque o pinto ele sentia os gases mais rápidos e tonteava e caía. Bom, aí nesse local vamos embora, porque não dá mais para trabalhar. Não tem como trabalhar. Mas no dia de hoje não dá para levar pinto, não, de forma nenhuma, né, doutor? Mas o que a gente fala? Nós usamos esses exemplos. Levavam passarinho também. Também, isso, dentro das grandes mineradoras. Levavam os passarinhos. Agora, até a gente usando como exemplo, né? Geralmente, quando tu brinca com essa questão do animal, a gente usa o exemplo por quê? Porque o animal, ele avalia o quê na atmosfera? A mesma coisa que nós avaliamos, que é o oxigênio. Só que nós temos outros gases que estão presentes nessa atmosfera, que podem ser inflamáveis, que podem ser explosivos, que podem ser gerados pela minha atividade, que podem ser gerados dentro do espaço confinado, por um processo de escavação, de profundidade, né? Então, que não serão avaliados por ele. E considera-se um risco. Nós tivemos aqui no interior de Santiago, em Massambará, também, infelizmente, no beneficiamento de grãos, até foi o CETISM que foi buscar essa informação e fez essa entrevista, uma explosão dentro de um elevador, né? Muito devido à poeira combustível, enfim, mas denota a presença também de condições, né, de explosividade e inflamabilidade dentro desses espaços confinados. Eu quero dar um exemplo porque eu tive a oportunidade de ver essa ação de 2 trabalhadores dentro de um tanque de combustível dos caminhões, lá dentro. Vocês imaginam, e esse caminhão já era usado, portanto era para fazer a limpeza interna que de vez em quando tem que fazer. Gente, imaginem vocês entrar dentro daquele tanque, quase sem oxigênio, com máscara, com tudo, e trabalhar lá 4 horas dentro com todo aquele contaminante que deve existir ali, que pode agir no nosso organismo de forma aguda ou crônica, né?
período de exposição, enfim. No interior de São Paulo teve 2 óbitos de 2 irmãos num processo similar a esse, né? Eles entraram para fazer a limpeza de um caminhão-tanque e possivelmente por asfixia ou por intoxicação, né? Pela presença dessa questão atmosférica, você via que não existia gestão, né? Não existia equipamento para detecção de gases, não existiam equipamentos, né? Eles entraram e acabaram os 2 vindo a óbito. O resgate teve que ser feito com equipamentos de demanda de ar autônoma, né? De demanda de ar ou respiradores autônomos, né? Para conseguir retirar e já foram retirados sem vida desse local, né? Estou conversando com o Ederson Veiga, ele é colaborador da Unimed de Santa Maria, trabalha lá conosco, é técnico de segurança, e nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria, da Volkswagen, Pampeiro é Volkswagen, e da Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Estou conversando com Ederson Veiga, nosso técnico de segurança do trabalho da Unimed Santa Maria, responsável pelo setor de palestras da nossa empresa. Falamos no primeiro bloco sobre espaço confinado e nós vamos falar agora sobre trabalho em altura. Trabalho em altura é uma nova norma regulamentadora, que também não é tão jovem também, né? Mas está sendo implementada nesse momento pela fiscalização do Ministério do Trabalho e pelas empresas que estão muito bem aceitando essas normas. Mas existem alguns pontos em que ela está sendo debatida, ela deve ser reformulada em algumas coisas, né?
por exemplo, em exames complementares que são solicitados. Ederson, vamos falar então um pouco sobre trabalho em altura. Primeiro, dando a nossa noção de trabalho em altura. O que é, o que a norma diz, quantos metros, quando se fala em trabalho em altura, o que a gente vai imaginar? 80 metros. 80 metros, nem tanto, vamos baixar um pouquinho. 10, 15 metros, vai cair de 15 metros, mas não é essa, na verdade. Não é. Então vamos lá, trabalho em altura, desde quando nós podemos dizer isto é um trabalho em altura? Na verdade, né, a questão do trabalho em altura, essa norma que ela é de março de 2012, né, ela fez 4 anos agora, como o senhor bem colocou, ela está sendo implementada, né? Está sendo colocada em prática realmente. O primeiro fator que bateu forte na norma foi com relação à parte de equipamentos, né? Cintos de segurança, talabarte, até teve uma alteração na metade do ano passado com relação a isso, né? Mas o que é o trabalho em altura? O que eu considero trabalho em altura, né? Segundo a definição da norma regulamentadora número 35. Trabalho em altura é qualquer atividade, né, realizada a 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Todo mundo se preocupa com a questão dos 2 metros, né? Mas é 2 metros, a gente trabalha com vários públicos, várias empresas, né? E o pessoal, a primeira situação que nos questionam, mas não é 2 metros de altura. Então não é trabalho em altura? Calme-se lá, né? Calme-se lá. A questão forte desse conceito e dessa definição é o risco de queda, né? Os 2 metros, eles foram colocados dentro da legislação como uma referência, né? Referencial, né, doutor? Porque daqui a pouco eu, na minha empresa, eu instituo 2 metros. A possibilidade com 2 metros, pela força da gravidade e pelo peso do indivíduo, ao cair pode realmente ter lesão. Se cair de cabeça, por exemplo, poderá levar ao óbito. É nesse sentido que foi colocado os 2 metros. Perfeito. Né? Então, essa questão é muito debatida. A norma regulamentadora número 35, ela ainda é uma norma que está evoluindo, se desenvolvendo. Logo no seu surgimento, ela foi alvo de grandes debates, né? Eu tive a participação, não diretamente nos debates, mas de estar presente em determinados eventos onde houve debate entre profissionais, entre debate de empregadores, muito forte a questão médica, né? O senhor sabe muito bem disso e pode colocar com propriedade, né? Mas o que tem que ficar claro é que ela não é uma norma pronta, ela tem anexos ainda que estão entrando, né? Ainda há alguma falta de entendimento. Muitas vezes o pessoal nos procura e diz: Ederson, eu quero fazer um treinamento de trabalho em altura porque eu quero trabalhar pendurado por corda para fazer pintura. Bom, isso não é trabalho em altura, isso daí é uma norma técnica da BNT, que se chama acesso por cordas, que é o primeiro anexo da NR35, mas não é trabalho em altura no conceito da NR35. É trabalho na altura. É mais ou menos por aí. Ela é uma norma que coloca muito forte a parte de gestão, né? Planejamento, organização, execução. Fala muito forte de procedimento de trabalho, análise de cenários, análise de risco, permissões de trabalho, né? Ela deixa claro a responsabilidade dos profissionais legalmente habilitados, né? Na questão de seleção de pontos de ancoragem, na questão da seleção de supervisão dos treinamentos, né? Que também é um debate. Quem é que pode dar treinamento da NR35? Quem tem a chamada proficiência, né? Aptidão, conhecimento, experiência na área. Porém, a NR35 ela tem uma diferença de outras NRs, que ela coloca que pode ser dado, porém ela tem que ter a supervisão do profissional da área de segurança, tá? Então, trazendo bem explícita, ela é bem clara, né? Então, e trazendo um pouquinho para o nosso lado, porque é importante que se privilegie esse profissional, né? Porque nós somos profissionais da área de segurança, mas é importante porque geralmente é quem tem o conhecimento técnico, não só para aplicar o treinamento, mas para avaliar riscos, para recomendar às empresas quais os equipamentos. Quando a gente falou de espaço confinado, a gente falou de custos de equipamentos, né?
E existem muitas questões. Existem cintos de R$2.000, cintos de segurança, tipo paraquedista, existem cintos de R$100 e poucos. Mas qual que eu devo usar na minha empresa? Na tua empresa a gente precisa fazer uma análise da tua atividade, uma análise de como essa atividade é executada, para poder dizer qual o equipamento correto a ser usado. Muito bem. Eu sempre digo isso para os nossos técnicos, né? Dentro da Unimed nós estamos com quantos técnicos? 14 técnicos. 14. 14 técnicos. Que é importante realmente auxiliar os empregadores a comprar coisa boa. Coisa boa, de boa qualidade, que a gente, ao tocar, a gente vê se tem qualidade ou não tem. Sim. Isso é extremamente importante. E também colocando, né, Ederson, sempre a gente fala nas nossas reuniões, falar de forma muito franca com o nosso trabalhador. A NR, esta NR, que trabalha em altura, veja bem, eu vou colocar o que eu penso nesse momento. Ninguém tem queda em altura por ser hipertenso, por ele ter alguma doença neurológica, ou ele ter diabetes, ou hipertensão arterial. Ele vai ter uma queda porque não está usando o equipamento de proteção que deveria estar usando. Perfeito. Tanto que quando a norma foi estabelecida, houve uma panaceia de exames complementares que alguns grupos médicos, porque isso é um ganho médico, é um ganho de laboratório, é ganho de várias especialidades, solicitavam eletrocardiograma, eletroencefalograma, vários exames laboratoriais, otoneuro, porque podia ter tontura. Não, gente, por favor, nós não queremos super-homem, uma saúde perfeita, nós temos milhares de trabalhadores que são hipertensos, que têm patologia, que são doentes e vivem do trabalho em altura. Imagina um pedreiro que é hipertenso, uma hipertensão controlada, não vai poder trabalhar a vida inteira, ele só sabe ser pedreiro, vamos a partir... Não, mas ele pode trabalhar no chão. Mas no chão? No chão, edifício de 10 andares, vai trabalhar no chão. Então, isso realmente o próprio Ministério do Trabalho, no início, estava cobrando exames complementares, até não pela própria instituição, mas por outros médicos e outros grupos que solicitam exames sem necessidade. Quem tem queda no trabalho é quem não está usando equipamento de proteção individual correto. E às vezes acaba-se não estudando o histórico do paciente, enfim... Não é paciente, é trabalhador. Eu até fico com vergonha de dar minha opinião na frente do doutor, né? Mas enfim, eu concordo, eu realmente concordo nessa posição. Existem situações que devem ser melhor avaliadas, que talvez o exame em si ele não vai te dar a precisão que tu gostaria. É lógico que se o indivíduo chega para ti, olha, quando eu subo eu fico tremendo e tenho medo. Bom, eu não preciso pedir eletrocardiograma dele, eu tenho que dizer para ele, olha, infelizmente, meu querido, tu vai ter que procurar outra profissão, porque trabalha em altura, se tu está tremendo e tem medo de subir lá, imagina fazer uma laje no 11º andar. Não dá, né? Uma pessoa que é acrofóbica. E eu tive experiências já de dar treinamento para pessoas, tá? Pessoas de porte, né? Alto, forte, né? Chega e se expor a uma determinada em altura, e geralmente nas simulações de trabalho em altura, nós não usamos grandes alturas, né? São simuladores de 5, 6, 8 metros de altura, né? E chegar simplesmente o trabalhador com todos os seus equipamentos de segurança, mostrar para ele onde ele está ancorado, da forma correta que ele deve usar o equipamento, e a pessoa simplesmente entrar em pânico. Tu tem que conversar, né? Explicar que não há perigo, que tu está ali, que tu vai acompanhar, enfim, né? Persuadir, mostrar que não há risco, mas mesmo assim a pessoa acaba saindo, mas com uma série de restrições, né? Então essa questão da acrofobia é uma situação que a empresa tem que trabalhar, né? Muitas vezes tu contrata o trabalhador e joga ele para o campo de trabalho, né? Eu vou fazer, o que tu vai trabalhar? Eu vou trabalhar com reboco externo. Peguei um trabalhador sem experiência, porque eu prefiro na minha empresa, porque eu já treino ele do meu jeito, como eu quero, perfeito, né? Mas quando tu expõe o trabalhador, tu tem que ter alguém mais experiente com ele, né?
o padrinho, que o pessoal chama, né? Ó, o padrinho aqui está te dando um indicativo, né? A carga horária do treinamento do trabalho em altura... Que ano tu entrou na Unimed? Ei, doutor... Pai, o senhor me fez uma muito questão. Bem, mas faz muitos anos já. Faz nós temos 17 anos na medicina do trabalho. Eu acho que eu entrei como estagiário. Nesse caso também, eu fui um padrinho de alguns de vocês, né? Com certeza. Minha primeira oportunidade de emprego na área de ensinando que realmente a segurança do trabalho não é exame complementar, né? Não é apenas cumprir a norma por cumprir a norma. Nós temos que cumprir as normas para nós, para o nosso trabalhador. O trabalhador tem que estar consciente, não porque tem fiscalização do Ministério do Trabalho, do INSS, da Vigilância Sanitária. Perfeito. Tem que ter consciência própria, tem que se amar e tem que amar a sua empresa. É isto que é importante, Ederson. Com certeza. Eu fico tão triste, desculpe, nesse momento, em vez de entrevistado, estou sendo eu falando abrindo demais. Meu coração. Eu fico muito preocupado quando há interpretação da lei. Em cima, 2 e 2 são 4. Na verdade, não deveria ser dessa forma. Tem que ter a visão do engenheiro de segurança lá do Ministério, ou do médico do trabalho. Esta visão que às vezes é esquecida e só vista na forma da lei. Uma coisa, isso realmente também me entristece e uma questão que às vezes fica claro nos treinamentos, claro que não são todos os grupos, não são todas as turmas, mas aquela questão, o meu direito. O meu direito e o meu dever. O dever é esquecido. E o teu dever, não, mas e o meu direito? Né? Muitas vezes me questionaram dentro das empresas sobre a questão do direito de recusa, que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que está colocada dentro da CLT, está colocada dentro das normas regulamentadoras, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que todo trabalhador tem o direito de se recusar a realizar uma atividade que seja considerada em risco grave e iminente à sua saúde e segurança. Perfeito, porque como o senhor bem colocou, qual é que é a nossa principal ferramenta de trabalho? É minha pá, é minha colher? Não, minha principal ferramenta de trabalho sou eu, é minha saúde, e o trabalhador tem o direito realmente de se recusar. Porém, o dever primordial, artigo 158 da CLT, né, primordial de cumprir as normas e procedimentos que são instalados pela empresa, né, e não ser passivo da recusa injustificada do não cumprimento dessas normas e da não utilização dos equipamentos de proteção. Né? Isso são fatores que tem que ficar claros. Assim, né? Vamos eu só vou lá fechar aquela porta lá. Um rapaz agora no treinamento esses dias usou esse termo, eu só. Eu disse, mas o que tu está referindo? Não, é o só. Eu disse, mas o que é eu só? Não, eu só vou subir ali rapidinho, eu só vou descer ali, tranco a respiração. Né? E até, só voltando um pouquinho, um detalhe, no último óbito da nossa região em espaço confinado, que foi em fevereiro desse ano, o terceiro entrou dentro do local, acabou se sentindo mal e acabou vindo a óbito. Existiam outras pessoas naquele local e não entraram. Né? O que a gente... eles não entraram porque ficaram com medo de tentar fazer um resgate? Não, é o conhecimento que vem sendo propagado e multiplicado. E o importante, o senhor falou várias vezes, em várias situações, talvez o senhor não tenha anotado, mas o senhor falou em técnico de segurança, em médico do trabalho, em engenheiro de segurança, em profissionais da área do direito, em profissionais da área de psicologia. Segurança do trabalho não é segmentada, ela é multidisciplinar. E as normas regulamentadoras tratam ela dessa forma. E nós não podemos segmentá-las. As empresas não podem segmentá-las. Né? Agora, talvez a próxima febre que aconteça dentro da nossa sociedade, eu espero que aconteça, mas de uma forma correta, será contratar técnicos em segurança do trabalho. Mas que exerçam a atividade de técnico de segurança do trabalho. Correta, acima de tudo. Né? Esse é um fator, é um diferencial dentro do mercado de trabalho. Né? Estou conversando com o Edson Veiga, que é técnico de segurança, e como eu sou médico do trabalho, a gente fica um pouco apaixonado. Eu acho que é uma das especialidades mais lindas da medicina, né? Porque é a verdadeira prevenção da doença e do acidente, né? Na área médica. Né? E ela deve ser muito bem exercida. E, infelizmente, Ederson e meus telespectadores, muitos pensam que fazer medicina do trabalho é solicitar
dezenas de exames médicos, apenas esses exames médicos servem para... Sabe para que serve? Quase todos? Para nada. Para nada. Que são exames complementares, a não ser que há realmente esta necessidade da complementação diagnóstica. O que deve ser feito bem é o exame clínico desse paciente, que não é um paciente, é um trabalhador. Perfeito, de novo, né? E que deve ser bem elaborado. Nós temos dentro da nossa Unimed, não sei quantos milhares de exames, quase que todos eles, grande percentual, de vez em quando aparece alguma coisa de doença, que não é do trabalho, mas que são exames inócuos que estão sendo feitos e cada vez mais cobrados muitas vezes, e que os resultados não adiantam. O que nós precisamos, sim, aí, Ederson, eu quero cumprimentar a ti e os demais colegas. Dentro da medicina do trabalho, o Ederson é o Bob. Não sei de onde veio esse apelido, né, dos colegas. Os nossos 14 técnicos, médicos do trabalho e tal, que trabalham nessa área, não apenas da Unimed, mas das outras empresas, quero cumprimentá-los. Eu quero dizer que quando eu cheguei em Santa Maria, isso há alguns anos, os nossos trabalhadores trabalhavam de chinelo, sem capacete, sem absolutamente nada. A evolução está melhorando. Falta muito ainda. Falta principalmente aonde? Na educação. Na cultura. Na cultura, na educação. Cultural. Isso são situações que a gente busca também trabalhar no treinamento. Se tu adquiriu algum conhecimento aqui, multiplica. Leva para dentro da tua casa. Fala com teus filhos, explica para tua esposa. Né? A gente usa diversos exemplos, né, de treinamentos que nós damos. Até dei um treinamento no final de semana agora, num restaurante, e a proprietária disse, minha filha, não tenho quem deixar, ela pode ficar no treinamento? Faço questão que ela fique. Né? Então é importante. Eu quero te agradecer e vou propor para a nossa direção da TV fazer uma filmagem, né, de um trabalho desta forma, em trabalho em altura, principalmente trabalho em altura, porque aí o nosso telespectador vai ter a visão de realmente o que é, e também espaço confinado, mostrar o que é um espaço confinado e como deve ser feito esse trabalho. E hoje nós temos essa possibilidade dentro da nossa empresa, né? Sim, nós temos um simulador onde a gente pode apresentar uma série de fatores, né? Tanto da parte de espaço confinado quanto do trabalho em altura, nós temos essa possibilidade, né? Caso a ideia, a semente foi plantada, seja regada aí, né? E gere E quem sabe fazer um trabalho de várias filmagens em relação a isso, de espaço, mostrar o que é espaço confinado, o que é um equipamento de má qualidade, mostrar. O visual é importante. Né? Eu quero agradecer a Unimed Santa Maria, cuidar de você, este é o plano, a Pampeiro, Volkswagen na Pampeiro. E a Unicred, o nosso último apoiador, a sua instituição financeira cooperativa. A Unicred está crescendo, começou pequenininha aqui em Santa Maria, né? Já é Centro-Oeste, está com Uruguaiana, Alegrete, uma empresa genuinamente aqui nossa, iniciou só com os médicos, mas hoje outros profissionais da área de saúde também estão dentro da cooperativa nossa, da Unicred. Os nossos colaboradores da Unimed estão na Unicred. Muito bem atendidos. Eu quero agradecer mais uma vez ao telespectador e convidá-los para a semana que vem, nesse mesmo horário. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa.
Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.